Amém. Vamos à mensagem de hoje então, queridos. Amém. Quem está preparado para receber a mensagem do Senhor? Amém. Quando você entrou, você recebeu um esboço para me acompanhar. E a mensagem de hoje, dando sequência à nossa série, Os Desafios da Família. Nós estamos nessa grande série, Os Desafios da Família. Vamos até o final do mês de junho pregando sobre desafios da vida familiar. E hoje a mensagem tem esse tema: o grito que salva. É sobre isso que eu quero falar hoje, num texto muito conhecido da Escritura, que eu já convido você que tem aí o seu esboço para me acompanhar também no telão. Se quiser abrir a sua Bíblia agora, Atos capítulo 16. Nós vamos ficar neste capítulo hoje, mergulhar nessa mensagem para depois orarmos juntos e falarmos sobre isso. O grito que salva. Um grito de Paulo que salvou um homem, salvou uma casa, salvou uma família inteira. E por isso que nós vamos falar exatamente disso esta manhã. A você e quem está conosco online, se desejar também pode baixar o esboço online para você ter no seu celular ou no seu tablet. E vamos juntos então, e eu convido você a ler comigo Atos 16, 28, onde está escrito: mas Paulo gritou. Paulo fez o que, irmãos? Gritou. Paulo não falou, Paulo gritou: não faça isso. O que foi que Paulo gritou? Não faça isso. É disso que eu quero falar. Diga para quem está ao seu lado: não faça isso. Não faça o quê? O que Paulo gritou? Não faça isso. Este texto faz parte de uma das passagens mais emocionantes da história da igreja primitiva, a história do apóstolo Paulo. E esse grito foi dado numa prisão. Aqui Paulo está numa prisão, e eu quero ler o texto completo. O tema dessa mensagem podia ser isso: não faça isso. Mas eu escolhi o grito que salva porque foi um grito que Paulo deu numa prisão em Filipos, quando ele tinha ficado ali por algum tempo por causa da pregação do evangelho. E vamos ler o texto inteiro para você entender a história em Atos 16, para a gente compreender toda a história e aí então poder meditar nesse grito de Paulo que ecoou naquela prisão e mudou a história daquelas pessoas para sempre. A Bíblia diz assim, Atos 16, 22: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então
Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Até aqui é o texto que eu quero ler para você entender toda a história. Nós estamos, como eu disse, nessa grande série de mensagens, Desafios da Família. Aos domingos já falamos sobre Jesus na sua casa, mulheres abençoadas, famílias abençoadas. Já falamos sobre os 3 erros mais antigos que destroem uma família. Falamos sobre as 5 grandes lições da parábola do filho pródigo. Já falamos de casamento, missão e propósito. Falamos domingo passado sobre o avivamento que a sua família precisa. Se você perdeu alguma dessas mensagens, depois vai lá no YouTube que você vai encontrar uma dessas mensagens para abençoar a sua família. E hoje eu quero falar sobre o grito que salva, porque o texto que nós lemos conta uma história muito interessante. Com certeza que gritaria não resolve quase nada na sua família. Eu não vim aqui dizer para você gritar em casa, que quanto mais você gritar, mais os seus problemas vão ser resolvidos. Na verdade, gritaria não resolve e não vai poder salvar a sua família. Porém, eu mesmo já preguei nesse texto muitas vezes, e certamente você já ouviu muitas histórias nessa passagem da Bíblia também. Mas hoje eu quero lhe convidar para olhar para esse texto de um outro ângulo. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão pregando em Filipos. A cidade aqui é Filipos. Pessoas estão se convertendo, uma igreja está nascendo em Filipos. Mas de repente, por causa da perda dos ganhos de uma feiticeira, de uma mulher que adivinhava o passado das outras, e outras conversões, você leu e se prestou atenção, acontece 3 coisas. Os magistrados prendem Paulo e Silas, depois eles tiram a roupa deles, eles levam eles em praça pública, eles espancam eles em praça pública. Então pega a sequência: tiram suas roupas, deixam eles nus em praça pública, espancam eles em praça pública e depois levam eles para a prisão, no cárcere inferior. Ali a Bíblia diz que eles amarram Paulo e Silas num tronco e um carcereiro fica cuidando de Paulo. Mas quando chega meia-noite, presta atenção, eles têm um dia abençoado, gente se converte, de repente tudo muda. Eles são presos, açoitados, levados nus em praça pública e deixados amarrados num tronco. Aí meia-noite, a Bíblia diz: o que você diria meia-noite depois de tudo isso? O que você faria meia-noite depois de tomar um couro, ficar pelado em praça pública e ficar amarrado num tronco? O que você faria depois de tudo isso? A Bíblia diz que meia-noite daquele dia, terrível para Paulo e Silas, abençoado no começo, mas terrível depois. A Bíblia diz que eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não ficavam dizendo para Deus como é duro te servir, como é difícil ser crente nesse mundo. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E quando eles cantavam louvores a Deus, todos os presos ouviam, e de repente veio um terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, e todos os presos viram suas celas se abrirem, todos os presos viram as correntes que os amarravam se abriram. E depois desse
terremoto naquela prisão, o que a Bíblia diz é que o carcereiro tira sua espada e vai se matar. E quando ele vai se matar é que Paulo grita: não faça isso. E a minha mensagem está baseada nesse grito de Paulo hoje: não faça isso. Talvez Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra: não faça isso. Por quê, queridos? Porque depois que o pecado entrou no mundo, os relacionamentos entraram em colapso, a terra entrou em colapso, e agora o nosso grande desafio é viver nesse mundo conturbado, desajustado, todo bagunçado, e sem medir as consequências para ele e para sua família. Aquele homem ia se suicidar, num ato de loucura, num ato de desequilíbrio, quando ele não viu os presos fugirem. Ele viu as celas abertas. Ele viu que por causa do terremoto estava tudo aberto. Ele não consegue ver os presos. Aí ele tenta e pensa em se matar, sem medir as consequências. Então, na mensagem de hoje, eu quero compartilhar com você 5 verdades de Paulo nesse grito: não faça isso. Tem 5 verdades para você e a sua família quando você estiver enfrentando dias difíceis. Quando você em sua família estiver enfrentando dias difíceis, você precisa se lembrar dessas 5 direções que Paulo deu a esse homem que começou com um grito: não faça isso. E essa frase e essa palavra de Paulo pode mudar a história da sua vida. Por quê? Porque muitas pessoas hoje fazem como o carcereiro. Alguma coisa acontece na sua vida, alguma coisa sai do seu controle, um terremoto emocional, financeiro, familiar, no casamento, com um filho, desatina tanto você que você quer fazer loucura, que você quer tomar decisões precipitadas. E o que Paulo vai dizer àquele homem é: não faça isso. Então essa mensagem é para aqueles, quem sabe, que estão enfrentando uma situação difícil. Eu quero te convidar a ouvir o grito do apóstolo Paulo milhares de anos depois, para trazer a bênção e a salvação à sua casa. O grito que salva é para nós hoje, é para nós que estamos vivendo nesse mundo tão doido, tão bagunçado, e que tem tanta gente como esse carcereiro, desesperada. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar? 5 verdades de Paulo nesse grito: não faça isso. Quais verdades aparecem nesse grito, nessa situação conturbada? Preste atenção. Se você está enfrentando na sua família hoje um tempo difícil, uma situação difícil, ouça esse grito de Paulo que pode salvar sua vida e sua família. Resumindo, que grito é esse? Ou o que significava esse grito? O que significou o grito de Paulo para aquele homem? Significou 5 coisas que eu quero dizer para você hoje, bem diretamente, para a gente orar juntos. Primeira coisa, então guarde isso no seu coração. Olha aqui, se você está enfrentando uma situação difícil, primeira coisa que esse grito significou: não se desespere. É a primeira coisa que Paulo está dizendo àquele homem: não se desespere. Quando Paulo grita, não faça isso, em outras palavras, ele está dizendo: não se desespere, porque há muita gente desesperada nos dias de hoje. Em outras palavras, Paulo está dizendo àquele carcereiro: não se desespere, porque tem muita gente. Por favor, olhe para mim. Tem muita gente hoje dando ouvidos a vozes, inclusive muitas delas satânicas, demoníacas, ouvindo vozes como aquele carcereiro. E essas vozes te dizem: tire a sua vida, vá embora e abandone sua esposa, deixa tudo e vai viver a sua vida.
Essas vozes estão dizendo a você: esqueça, você nunca vai se recuperar, sua família nunca vai prosperar. Essas vozes estão dizendo para você: o seu filho não tem mais jeito, sua casa nunca será restaurada. Essas são as vozes que ouvimos hoje, vozes do desespero. Mas a palavra de Paulo foi: não faça isso. A minha voz para você hoje é: não faça isso. Não se desespere. Por quê? Porque Jesus ainda vai operar na sua vida. Quando Paulo diz não faça isso, ele está dizendo: olhe por um outro ângulo. Ele está dizendo para essa pessoa: não se precipite, não se mate agora. Diz ele para o carcereiro, ele está dizendo: tem algo novo de Deus para a sua vida. O que a Bíblia está nos falando é que o grito de Paulo estancou aquela morte que tinha nascido na mente daquele homem. A minha palavra, a minha oração hoje é que a palavra de Deus possa estancar todo o desespero, toda a situação de morte, de gente que entra às vezes, inclusive na igreja, dizendo: é minha última chance, eu estou desesperado, minha casa não tem jeito. Hoje eu digo para você: não faça isso. Não se desespere, porque não é tudo do jeito que você está olhando. Quando Paulo diz não se desespere, ele diz: tem algo mais aí. E isso é tão extraordinário, porque esse grito, essa voz, eu quero te lembrar, saiu de um homem que tinha sido espancado aquele dia, aquela tarde inteirinha. Tinha sido deixado nu em praça pública. Estava há minutos atrás amarrado num tronco. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ao nosso redor, que ao seu redor, está cheio de gente desesperada, está cheio de gente precisando ouvir isso. Não faça isso. Mas muitas vezes nós estamos tão presos em nossas feridas, em nossos medos, em nossas coisas, nós somos tão negativistas que nós dizemos: Deus não pode me usar, olha como eu estou acabado, olha como eu estou ferido. E eu vim aqui lhe dizer hoje que Deus usa inclusive gente ferida, gente machucada, gente humilhada. Talvez tenha alguém ao seu redor precisando ouvir essa frase da sua boca: não faça isso. Não abandone sua casa, não abandone seu cônjuge, não desista da sua família, porque Deus ainda pode fazer um milagre na sua casa. Aleluia. Talvez tenha alguém perto de você que precisa ouvir isso. Não faça isso. Talvez você entrou aqui hoje precisando ouvir isso. Não faça isso. Talvez tenham vozes falando: abandone a casa, desista de tudo, acabe com a família. Eu vim lhe dizer: não faça isso, porque tem uma outra visão, e é uma visão do céu que pode chegar na tua vida. Amém? Que Deus use a gente como Paulo. Que você seja usado também para pessoas ao seu redor que estão desesperadas. Você diga: não se desespere. O que Paulo diz para aquele homem é: não se desespere. Teve um terremoto. Se você entrou aqui hoje e está lidando com algo muito difícil na sua família, a primeira palavra que eu lhe digo, que é o conselho de Paulo, é: não se desespere. Porque o desespero faz pessoas tomarem decisões muito ruins. Segunda coisa que Paulo diz com esse grito àquele homem: a primeira é: não se desespere. A segunda é: nem tudo está perdido. Em outras palavras, é o que Paulo diz para aquele homem: nem tudo está perdido. Como assim, pastor? Preste atenção. Se você está enfrentando uma situação difícil na sua família, ouça o grito que pode salvar a sua casa. Qual é o grito que pode salvar a sua casa? Primeiro, não se desespere. Segundo, nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido? Porque Paulo diz: estamos todos aqui. O carcereiro quer se matar porque ele não vê os presos. Ele diz: todo mundo fugiu, é melhor eu me matar, porque quando os magistrados verem que todos os presos fugiram debaixo da minha guarda, eles mesmos vão me matar. Porque uma pessoa desesperada perde a visão. Olhe para cá: gente num desespero financeiro perde a visão. Gente no momento de desespero
faz coisa louca. Gente desesperada faz como aquele homem, pensa em tirar a vida. É engraçado que aquele homem nem foi conferir se os presos tinham fugido mesmo, ele já vai se matar. A Bíblia diz que ele já desembanhou a espada e vai se matar. Ele não foi conferir. É Paulo que grita lá de dentro assim: não faça isso. Por quê? O homem só enxergava: os presos fugiram, o terremoto acabou comigo. Aí Paulo diz: não é o que você pensa, nem tudo está perdido, ainda não terminou. O que Paulo está dizendo é: embora a situação seja muito difícil, nem tudo está perdido. O que eu quero lhe dizer hoje, eu não sei qual é a situação da sua família, mas eu preciso lhe dizer: nem tudo está perdido. Você pode me dizer: pastor, o senhor não sabe o que a gente está enfrentando. Eu lhe digo: nem tudo está perdido. Paulo diz: a gente ainda está aqui, nós não fugimos. E talvez, e eu sei disso, que entrou pessoa aqui hoje com um terremoto, uma destruição, tocou a sua vida, tocou a sua casa, uma perda, uma luta tão grande. Esse terremoto abriu as portas daquela cadeia. O terremoto foi libertação para Paulo, mas foi destruição para o carcereiro. Talvez você viu um terremoto sacudir a sua família: falência, doença, fracasso, traição, destruição, problemas familiares. Mas eu lhe digo: nem tudo está perdido. Aleluia. É o que Paulo diz: meu irmão, não se mata, porque nem tudo está perdido. A gente está todo mundo aqui, ó. E aqui já acontece um primeiro milagre: que nenhum preso fugiu. Se fosse no Brasil, vixe, não sobrava um ali. É terremoto já. Alguns iam dizer: é de Deus, é o sinal de Deus, né? Já viu? É o sinal de Deus, já vaza. Nenhum foge, todo mundo fica ali. E Paulo diz àquele homem: nem tudo está perdido. Eu acho que entrou gente aqui hoje para ouvir essa palavra. Nem tudo está perdido na sua família. Pode ter acontecido um terremoto, pode ter tido destruição, pode ter abalado as estruturas da sua família, pode sim, e eu não duvido que tem sido muito difícil, mas eu quero dizer: não está tudo perdido. O que Paulo diz àquele homem é: não está tudo perdido, porque nós confiamos em Deus. Então o que você tem que fazer quando você está enfrentando uma situação difícil na sua família? Lembrar do grito de Paulo. Qual é o grito de Paulo? Não se desespere, nem tudo está perdido. Terceiro, o grito de Paulo tinha um outro significado: é: você não está sozinho. Esse estamos todos aqui de Paulo também tem um significado. O significado de você não está sozinho. Aquele homem está desesperado, e o desesperado é terrível, porque ele já está desesperado, mas se sentir só é mais terrível ainda do que estar desesperado, porque aí ele diz: sobrou só eu. Essa declaração de Paulo, irmãos, estamos todos aqui, tem também o sentido de dizer para o paralítico uma palavra muito importante: ninguém fugiu, nós estamos aqui e nós estamos com você. É uma palavra de conforto. Paulo também está dizendo para aquele homem: você não está sozinho, Deus tem uma obra na sua vida. Paulo e Silas podiam ter ido embora, vazado dali, começado a obra. Deus nos libertou. Eles poderiam sair dali dando testemunho do que Deus fez na prisão, mas eles vão dizer para o homem: você não está sozinho. Eles entendem que aquele homem também precisava de uma palavra, também precisava de salvação, também precisava de um milagre, porque quando as pessoas estão prestes a fazer uma loucura, elas precisam ouvir e saber que elas não estão sozinhas. Paulo está dizendo: nós podemos orar por você, nós podemos ajudar você, você não está só. Você não faz ideia do que é importante dizer para uma pessoa que está em desespero: você não está sozinho. É muito importante isso. Você dizer para alguém: você não está sozinho. Talvez você enfrente situação com seu filho, com seus parentes, na sua família, que você não sabe o que fazer. Não precisa fazer nada, só diga: você não está sozinho, nós estamos juntos.
É isso que Paulo está dizendo, é isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. Você não está sozinho. Quando esse homem ouve essa palavra, ele desiste de se matar. Você já percebeu que quando Paulo diz, estamos todos aqui, quando Paulo diz, você não está sozinho, ele desiste de se matar. Eu oro para que Deus use sua boca, sua vida, para fazer pessoas desistirem de loucuras da vida, porque elas vão saber, elas não estão só. Tem alguém com elas, tem alguém orando por elas. O recado que Paulo diz para esse homem é, nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você, você não está mais sozinho. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje. Você não está sozinho. Você ouviu a história do pastor João Campira aqui, no momento da oferta, que o pai expulsa ele quando ele entrega a sua vida a Jesus. Mas ele encontrou alguém, o pastor Flávio, que disse, você não está sozinho. E olha onde esse homem chegou hoje. Porque teve alguém para dizer, você não está sozinho, aleluia. O grito de Paulo diz, não se desespere, nem tudo está perdido, você não está sozinho. Mas o grito de Paulo também tem um outro significado. Ele diz, confie sua vida a Jesus Cristo. Paulo e Silas dizem àquele homem, não se desespere, nem tudo está perdido, você não está sozinho. E eles dizem, confie sua vida a Jesus Cristo. Eles disseram, creia no Senhor Jesus. Olha o que eles dizem para aquele homem, creia no Senhor Jesus. Crer em Jesus, confiar em Jesus, é mais do que esse negócio religioso de que alguém diz, eu acredito em Jesus. Se você sair na rua agora e perguntar às pessoas, você acredita em Deus, você acredita em Jesus? Eu acho que a maioria das pessoas vão dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, a maioria. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo está dizendo, creia no Senhor Jesus, preste atenção nisso que eu vou lhe explicar. Ele está dizendo, confie em Jesus e confie sua vida a Jesus. São duas coisas diferentes. Crer é confiar. Confiar em Jesus e confiar a Jesus. Então olhe para mim aqui, por favor. É confiar em Jesus, que Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Mas é confiar a Jesus a sua vida, os seus dilemas, os seus problemas, as suas angústias. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que quando você descobre que tem alguém em quem você pode confiar e a quem você pode confiar a sua vida, tudo muda completamente. Eu vim aqui lhe dizer isso hoje. Tem alguém em quem você pode confiar e a quem você pode dedicar a sua vida. Esse alguém te salva, esse alguém te liberta, esse alguém te governa, esse alguém tem novos planos. O que Paulo está dizendo é, carcereiro, que a gente nem sabe o nome dele, confie em Jesus, porque ele tem futuro, ele tem libertação, ele tem nova vida. Confie sua vida a ele e confie nele, porque ele pode mudar a sua história. O que Paulo está dizendo é, renda-se ao senhorio de Jesus Cristo. A vida daquele homem foi mudada por um grito, não faça isso. Confie sua vida a Jesus Cristo. A minha palavra a você hoje é, não faça isso que você está pensando em fazer. Entregue sua vida a Jesus Cristo. A minha palavra a você hoje é, não desista, não entregue os pontos, não abandone seu casamento, não jogue tudo para o ar. Confie em Jesus e sua vida a Jesus, porque Ele tem planos maiores para você. Amém? É o que está escrito no Salmo 37, versículo 4. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Aleluia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. A vida daquele homem mudou para sempre, porque ele ouviu uma palavra de Paulo: confie sua vida a Jesus Cristo. O homem pensava em se matar e agora ele está recebendo uma palavra de esperança, dizendo: confie sua vida a Jesus Cristo, que Ele pode mudar a sua história. Talvez você está aqui hoje e o vício tem consumido sua vida, consumido sua família.
você teve muitas perdas por causa disso, muitas coisas destruídas. Ah, pastor, eu estou desesperado, eu estou sozinho. Eu preciso lhe dizer, não se desespere, não está tudo perdido, você não está sozinho. E eu preciso lhe dizer, confie sua vida a Jesus. Confie em Jesus e confie sua vida a Jesus. São duas coisas diferentes. Eu confio em Jesus porque Ele tem poder de me salvar, me libertar, fazer uma nova obra na minha vida. E eu confio a Jesus porque Ele também tem o poder de dirigir os meus passos. É o salmo que lemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então você pode confiar em Jesus. Amém? Quem aqui tem certeza e já fez isso? Confiar sua vida a Jesus, entregar ela a Jesus. Muitas pessoas, quando a gente fala de confia em Jesus, é o que eu falei, muita gente confia em Jesus. Você está passando por um aperto, você diz, mas eu creio, Deus vai me dar vitória. Você confia em Jesus. Confiar a Jesus é diferente. É recebê-lo como Senhor da sua vida. É entender que agora Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai direcionar seu caminho, Ele vai mostrar tudo novo na sua vida. É diferente, porque muitas pessoas até querem Jesus como seu Salvador, e até querem Jesus como seu abençoador, mas poucos querem Jesus como seu Senhor. Porque aí é diferente. Confiar a vida a Jesus é dizer, Tu és o meu Senhor. E quando eu digo Jesus é o meu Senhor, eu não sou mais dono do meu nariz. Agora eu quero para mim o que Jesus quer. Eu tenho o que Jesus diz que eu tenho. Eu posso o que Jesus diz que eu posso. Eu vou onde Jesus diz que eu vou. Eu confiei minha vida a Jesus e Ele é o Senhor. Amém? Porque está cheio de gente chamando Jesus, quer Jesus, mas é você que leva ele, não é ele que te leva. Você colocou ele no banco do carona e disse, Jesus, vem comigo que eu sei para onde nós estamos indo. E Jesus não quer entrar na sua vida para andar no banco do carona. Ele precisa entrar na sua vida para dirigir a sua vida. Isso muda tudo. Olha que prepotência nossa. A gente confia em Jesus, mas diz, eu sei o caminho, vem comigo. E a gente se esquece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está querendo mostrar o caminho para quem é o caminho. Você está querendo montar o evangelho do seu jeito. E Jesus diz, receba-me como teu Senhor. Paulo diz, confie sua vida ao Senhor, creia no Senhor Jesus. E a última coisa que Paulo diz àquele homem é, sua família pode ser abençoada. Olha que lindo. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Olha isso. Começa com um terremoto, começa com destruição, começa com um homem tentando suicídio e termina com uma família inteira abençoada. Ei, olhe para cá, quem está prestando atenção nisso aqui? Olha que palavra, não importa como começou, não importa como está, importa o que Deus é capaz de fazer na sua história. Pode ter começado com um terremoto, destruição, traição, abandono. Pode ser que se você veio de uma família disfuncional, bagunçada, destruída, mas o que Paulo diz para aquele homem é, sua família vai ser abençoada. Entregue sua vida a Jesus, porque a bênção não vai ficar só em você, vai tocar sua casa, vai tocar seus familiares. O homem decide se matar porque achava que os presos tinham fugido. Ele nem checou se os presos fugiram. A destruição daquele homem não seria só tirar a vida dele, porque quem tira a vida não destrói só sua própria vida, ele destrói a vida de quem está ao seu redor. Aquele homem ia destruir a vida dele e a sua família, mas a Bíblia diz que a palavra de Paulo salva a vida dele e toda a sua casa. A decisão que ele toma a partir daquele dia salva toda a sua família. O que eu estou querendo dizer, a verdade é que talvez aquele terremoto não foi para os presos fugirem, mas sim para aquele homem em sua casa ser salvo.
talvez o problema que está acontecendo com você não é o problema, não é o terremoto, é que por trás dele Deus quer levar salvação à sua família. A família daquele homem, não sei se você prestou atenção quando nós lemos, na mesma noite, a família dele todinha foi batizada. Olha, imagine a montanha russa. Olha o que está acontecendo com Paulo e Silas: espancamento, ficam pelados na praça, amarrado no tronco. Vem um terremoto, o homem é salvo, a casa dele é salva, tem batismo. Olha só, o terremoto vira batismo. O terremoto vira refeição, porque a Bíblia diz: depois do batismo, o carcereiro pega Paulo e Silas, leva para a casa dele. A esposa dele faz uma janta. Enquanto ela cozinha, a Bíblia diz que o carcereiro, nós lemos, lava as feridas que estão nas costas de Paulo e Silas. E depois eles têm uma refeição juntos. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que você acha que veio para acabar com a sua vida, com a sua família, é um caminho de Deus para trazer salvação. Deus é especialista em mudar caminhos, mudar história. A família daquele homem é salva naquela noite. O que começou com um terremoto termina com uma bênção, com uma salvação, com um milagre. Por isso, não se desespere. Não é o que você está vendo, não faça nenhuma loucura, porque Deus está agindo por trás do que te aconteceu. O que eu lhe digo é: nem tudo está perdido. Ah, pastor, perdemos tudo. Eu te digo, nem tudo se perdeu. Nosso Deus é o Deus do recomeço, aleluia. Eu lhe digo, você não está sozinho. Confie sua vida a Jesus Cristo e toda a sua casa vai ser abençoada. Era para destruir tudo, era um terremoto para acabar com tudo, mas o que veio para ser morte, suicídio e destruição, virou bênção, milagre e salvação, por causa de um grito: não faça isso. Eu lhe digo, não faça isso, porque Deus ainda tem uma obra para fazer na sua vida. Você não está sozinho, não importa o que você está vivendo, você não está sozinho. Há uma igreja, há o povo de Deus, Jesus está com você. Não faça isso, porque se você decidir confiar sua vida a Jesus Cristo, tudo muda. E aquele homem que tinha escolhido o suicídio, agora vê a família dele inteirinha salva. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Aquilo que veio para desmoronar, para desmontar, para fazer um desmanche, vai ser transformado em milagre, em batismo, em abundância, em salvação. E toda a tua casa verá o poder de Deus, aleluia. Foi o que aconteceu ali. Se você está enfrentando uma situação difícil, lembre disso. Qual foi o grito de Paulo? Não se desespere, nem tudo está perdido. Você não está sozinho. Confie sua vida a Jesus Cristo, sua família pode ser abençoada. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, pode virar de ponta cabeça. Jesus é especialista nisso. Vamos ficar em pé para orar.